Redação do PAT recebe hoje Anélio Sanchotene Cardona, servidor público estadual que há 20 anos é lotado no IP, no Instituto de Previdência do Estado. E há 8 anos ele atuava como coordenador regional do Instituto aqui em Alegrete. Só que a pandemia provocou mudanças na forma de trabalhar e no comportamento das pessoas e fez com que o atendimento do IP passasse a ser praticamente só online. E isso gerou lá na direção do Instituto em Porto Alegre mudanças na forma também deles encararem como manter o IP aqui no Estado. Como muitas agências são locadas e eles alegavam assim, gastos com esses prédios, e viram que deu certo, manter o atendimento online, eles começaram a política de desmonte, na verdade, dessas agências no interior do Rio Grande do Sul. E uma das que fechou aqui em Alegrete foi a agência que funcionava ali no prédio do antigo fórum na Praça Getúlio Vargas. O Anélio vai falar para nós assim, como é que esses 18 mil segurados entre trabalhadores da Prefeitura e do Estado do Rio Grande do Sul vão fazer a partir de agora, sendo que a gente sabe que muitas pessoas não dominam as tecnologias, né, Anélio? Vera, na realidade, a gente, até com muita tristeza, né? A gente está se manifestando sobre isso, porque 20 anos não é 2 dias. Não era esperado isso. A direção do IP sempre teve dando o apoio total em relação às agências, modernizando as agências, com computação, com uma série de coisas. Mas, durante a pandemia, eles sentiram que, nesse ano e meio que ficou o IP online, eles sentiram que seria interessante que permanecesse assim. E dessa maneira foi feito, e o Dr. Guilherme Klima, que é o presidente do IPPrev, determinou que todas as agências do Estado do Rio Grande do Sul, menos a agência da capital, fechassem. A agência da capital está atendendo somente online, ainda em razão da pandemia, porque a pandemia está deixando ainda que a agência continue lá em Porto Alegre fechada. Mas as do interior do Estado já foi determinado, e nós estamos cumprindo, eu como coordenador estou cumprindo a decisão da direção, em fechar a agência em definitivo. Para te ter uma ideia, assim, eu tenho no meu telefone 1.400 pessoas no meu WhatsApp, que eu venho atendendo, que são 70%, 60% de Alegrete e o resto do interior do Estado. Eu atendi, inclusive, Porto Alegre, Esteio, Caçapava, Uruguaiana, Santa Cruz. Eu vim atendendo todo o Estado do Rio Grande do Sul sozinho, batendo foto de documentos para atendimento das pessoas e enviando via WhatsApp. Então, esse tratamento que eu vinha fazendo foi um tratamento diferenciado, contrariando as normas da instituição. Mas eu aceitei fazer esse trabalho porque eu acho que em época de pandemia, o teu plano de saúde não poder te ajudar, eu acho uma maldade isso. Um belo do exemplo, do servidor Anélio, que vinha fazendo esse tratamento diferenciado, como ele disse, lembrando que a pandemia exige muito mais ainda que as pessoas tenham atenção, principalmente na área de saúde. E agora que é só online, as pessoas estão conseguindo se adaptar, como é que está o comportamento dos segurados do IP aqui em Alegrete sem agência? Olha, está totalmente, como é que eu vou te dizer assim, não tenha virado uma pandemia de segurados pedindo ajuda. Mas o meu telefone toca sem parar, aonde eu estiver eu tenho que deixar o meu telefone quase sem som, porque a quantidade de pessoas, não só de Alegrete, como de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, que eu vim atendendo. Por quê? Porque o meu telefone, eu não sabia que o meu telefone estava no Google. Então, as pessoas entravam no Google, pegavam o telefone da agência de Alegrete, porque um amigo disse que só Alegrete estava atendendo, e a gente vinha fazendo esse atendimento, e eu sozinho, porque os meus 2 funcionários que eu tenho na agência, um é diabético, o outro já é uma pessoa de idade, e não quiseram comparecer, e eu fiquei tocando a agência somente eu. Mas, em virtude desse atendimento via WhatsApp, a direção do IP me ligou de lá perguntando se eu estava trabalhando, e eu respondi que sim, que estava trabalhando. E eles me perguntaram por que eu estava fazendo isso, se estava proibido a abertura da agência. Eu respondi que a agência não estava aberta, que eu estava atendendo as pessoas lá fora, mas fazendo o atendimento no computador para poder que seja mais rápido, porque
Hoje, Vera, se tu tiveres uma inclusão de neto, que só tem 3 meses para incluir o neto agora quando nasce, se tu for fazer essa inclusão, tu vai demorar mais de mês para fazer essa inclusão. Se tu for fazer uma inclusão de filho que está estudando de 18 a 24 anos, tu também vai demorar mais de mês, porque tu vai ter que mandar 2, 3 e-mails para Porto Alegre, e as pessoas não têm como fazer isso. Eu recebo diariamente a resposta das pessoas em relação a isso quando eu passo o e-mail. Seu Anélio, não se consegue falar com eles. Ou então eles respondem, responderemos para você em 3 dias, 4 dias. Não existe como eles fazerem esse atendimento e eu não acredito que façam. Eu sou totalmente contra esse atendimento online. Também não sou a favor que seja presencial em razão da pandemia, mas que existisse uma outra maneira que a gente pudesse atender o segurado, mesmo sem entrar dentro da agência do IP. Visto que ficou só uma agência em Porto Alegre, obviamente que vai sobrecarregar os colegas, né? Por isso que o Anélio disse que é muito difícil, que é quase que impossível eles conseguirem dar conta dessa demanda de todo um estado apenas numa agência. Embora as pessoas tenham, né, os canais online para acessar e fazer, mas tem pelo que ele falou ali, tem coisas que é bem complicado, bem difícil. E outra pergunta, assim, ó, por tu ter, na verdade, transgredido a ordem da direção do Instituto, que não era para abrir as agências, que não era para trabalhar, e tu continuou trabalhando. Nós somos testemunha, foi veiculado aqui no portal, que tu estava fazendo isso aí, porque tu via que a necessidade era muito grande e o desespero das pessoas. Tu teve alguma punição por isso aí, Anélio? Não foi bem uma punição, mas o ano passado, eles me tiraram o FG de gerente, em razão de que estavam precisando desse FG para dar para os auditores novos que estavam entrando no Estado e que esses auditores precisariam desse FG. A gente, os coordenadores, que são 8 no Estado, a gente se reuniu através de uma videochamada e chegamos à conclusão que estava sendo preparada alguma coisa para o futuro, para que houvesse o fechamento de alguma agência, ou alguma coisa ia acontecer. E, na prática, realmente aconteceu isso. Depois que eles retiraram o FG de todos os coordenadores do Estado, eles resolveram começar por Itaqui, fecharam Quaraí, fecharam São Francisco de Assis, e disseram, quando a gente entrou em contato com eles, que seriam essas agências só que seriam fechadas. Mas, para nossa surpresa, eu recebo uma ligação da minha chefe da interiorização, lá de Porto Alegre, me dizendo que, a partir daquele dia, 28 de junho, não poderia mais haver atendimento presencial, porque a agência estava com as portas fechadas. Anélio, tu com toda essa experiência que tu tem como servidor público, porque tu é egresso da Caixa, né, estadual, e 20 anos à frente do IP, tu acredita que as pessoas vão conseguir entrar nos sites, vão conseguir assim dar encaminhamento às suas demandas, né, de inclusão de neto, de filhos, como tu falaste, ressarcir, né, anestesias e vários outros serviços? Tu acredita que as pessoas vão conseguir, ou nesse primeiro momento vai ser bem difícil e depois elas vão se adaptando? Vera, eu acredito assim, ó, que as pessoas nesse início aí vai ser muito cruel. Tem gente que não está conseguindo. E eu, no meu entendimento, eu acho que essas pessoas, para poderem fazer esse atendimento via online, isso deve demorar em torno de 6 a 7 meses para que as pessoas consigam acessar as páginas do IP, porque quando tu fala assim, o senhor tem que entrar na tela www.ip e entrar na cartilha do segurado, a primeira coisa que a pessoa diz, eu não sei fazer isso. O meu computador não funciona, eu só tenho celular, eu não tenho como fazer isso, e eu gostaria que o senhor me ajudasse. Então, eu estou assim, praticamente 12 horas por dia dentro da minha residência, esperando que agora, que já foi encaminhada uma solicitação minha para cedência para outro lugar, enquanto não se define essa cedência, eu estou dentro da minha residência, passando passo a passo para que todos os segurados consigam ainda fazer, porque eu acho que eu ajudando vai ser mais fácil para eles conseguirem entrar no sistema, porque o sistema do IP não é tão fácil como eles dizem que a pessoa vai entrar no www.ip e já vai direto na cartilha do segurado. Não é assim, não.
Tu tem vários passos que tu tem que dar antes até chegar onde tu quer. E a hora que tu chegar onde tu quer, vai ter um e-mail para ti entrar naquele e-mail e mandar um e-mail para aquele setor que tu achou lá, ou seria uma inclusão de filho estudante, tu vai ter que entrar em 2 e-mails para te fazer isso. Então, vai ser uma coisa assim, ó, que está... sinceramente, eu não acredito que consigam fazer. Eu não acredito, e te digo mais, eu acho que com o tempo, se continuar assim, eles podem reverter essa situação no sentido de deixar pelo menos as regionais do IP abertas no Estado. Não acredito que eles consigam fazer. Então, essa foi a participação do Anélio Sanchotene Cardono, com larga experiência no serviço público, há 8 anos como coordenadora regional do IP aqui em Alegrete, que, em linhas gerais, fez um apanhado de como está a situação hoje e que, segundo ele, não acredita, né, por enquanto, nesse primeiro momento, que as pessoas, né, seguradas possam entrar em todos esses atalhos, na verdade, quando tu entra num site, até chegar à função, ao que ele realmente quer. Isso, segundo ele, causa um verdadeiro desespero nas pessoas, porque se trata de saúde. Em plena pandemia, precisavam ainda muito mais deste auxílio, deste acompanhamento que o Anélio acabou de falar, que ele vem continuando assessorando direto da sua casa, pelo telefone, via WhatsApp, pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque ele foi o único servidor que continuou trabalhando, mesmo tendo uma orientação de que não fizesse isso, porque as agências deveriam permanecer fechadas.